Queridos, depois que uma pessoa nasce de novo, ele é nascida de novo. O novo nascimento não é provocado pelo homem e nem conquistado pelo homem. E nem por quê? Porque nenhum esforço do homem conduz para uma experiência do novo nascimento. Nenhum esforço nosso. Bem pelo contrário. Quem realizou toda essa experiência foi o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele atraiu o pecador no seu corpo. E ali ele desfez da natureza de Adão no pecador. Justificou esse pecador dos seus pecados. Justificou esse pecador do seu pecado, sua natureza. E também carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados. E a morte de Jesus foi a nossa morte para o pecado. Ele jamais morreria se ele não se tornasse quem nós éramos. Jamais viveríamos com ele se ele não nos fizesse participantes da ressurreição. Porque na ressurreição de Jesus foi o lugar onde que ganhamos a vida eterna, justificada, a vida de Cristo. Na cruz o Senhor Jesus foi tornado pecado, não pecador, foi tornado pecado. E na cruz, quando ele nos atraiu, na cruz ele nos matou para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. No corpo de Cristo fomos mortos para a natureza de Adão. Adão, dentro de nós, morreu. Pecado original foi tirado de nós quando estivemos batizados no corpo de Cristo na cruz. Não tem outro lugar para que o nosso velho homem seja crucificado e nem a nossa natureza de Adão, que é o pecado original, ele não é tratado em nenhum outro lugar, senão no corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz. Por quê? Deus estava em Cristo na cruz reconciliando consigo o mundo. Deus nos batizou em Cristo, o batismo da nossa morte, na morte do Senhor Jesus Cristo. Deus nos justificou em Cristo, porque Romanos 6,7 diz: quem morreu, justificado está do pecado. Os nossos pecados todos foram lavados, foram justificados. E as nossas dívidas também, que constavam em suas ordenanças, quais nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora, Cristo tornou a nossa vida. Agora, a nossa vida, aquele que nasceu de novo, ele começa a ter um relacionamento com Deus como nunca teve. Porque ele vai ter um relacionamento com Deus não pelas bênçãos de Deus, mas por aquilo que Deus é. Ele vai amar o Senhor Jesus Cristo como nunca amou em sua vida, porque ele reconhece que Jesus Cristo tornou homem, desceu, até encontrá-lo no lamaçal do pecado. Esse Jesus, que é Deus, tornou homem, foi feito pecado, tornando homem, misturando com os homens pecadores, para livrá-los da sua natureza do pecado e purificar dos seus pecados. Essa pessoa vai ter outro relacionamento com o Senhor, de gratidão. Também vai despertar nele uma vida santa, uma vida que quer, com todo o seu desejo do coração, viver uma vida de santidade. Por quê? Porque ele também ficou sabendo
que ele já não mais vivia. Agora o santo Jesus que habita no seu espírito. E ele quer viver vida pela vida santa do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não vai pecar mais? Se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas é pecado acidental, não é premeditado. Se a Bíblia diz que adultério é pecado, ele vai procurar pela nova vida que ganhou não cometer mais esse pecado. Por quê? Porque esse regenerado, ele está preocupado, não tanto consigo mesmo, mas ele está preocupado em não ofender o Cristo que habita no interior dele. E o Cristo que habita no interior dele é santo. O Cristo que habita no interior dele tem comunhão com o Pai, quer fazer a vontade do Pai, porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui, ele dizia assim: a minha comida consiste nisso, fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Lá em João 4,34. Se Cristo é minha vida, pela vida dele, eu quero fazer a vontade do meu Pai celestial. Eu quero realizar a obra dele. E o Senhor Jesus Cristo diz, indo por todo mundo e pregando o evangelho. Prega o evangelho. Ele nos chama como cooperadores na obra da anunciação, da pregação, de falar sobre Jesus Cristo. Ele tem essa nova criatura queima no seu coração o falar de Jesus, quer que outras pessoas sejam beneficiadas com esta obra eterna de salvação, de libertação, de paz no coração, de uma alegria do céu no seu interior, quer que outros também façam parte desse reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A nova criatura quer congregar como igreja, porque o Senhor Jesus que habita nele disse para ele e te informou, te ensinou que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Eu não falei denominação nenhuma. A igreja onde professa que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Senão não é a igreja de Jesus Cristo. Como ele é o cabeça, sendo que esse corpo manifesta aquilo que ele não ordena, aquilo que não ensina, aquilo que ele não governa. Corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, que quer honrá-lo, quer viver para a glória dele, louvor dele. Ele é o único digno de adoração e de louvor, não uma igreja que tem outros. Então não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de denominação, estou repetindo aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele é adorado, ele é louvado, ele é servido. Todos se prostram diante do Senhor Jesus Cristo, a quem ele é servido. Todos o serve o Senhor Jesus Cristo, e nem mais nenhum outro, porque não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E é a alegria de Cristo no nosso viver, nas tribulações da vida, nas situações que nós perdemos coisa, que nós ganhamos coisa, onde as pessoas nos maltratam, nos desprezam. Você vai perder o sono por causa disso? Você é rejeitado? Jesus foi rejeitado, humilhado, homem de dores, homem que não sabe o que é. Só sabe o que é padecer. Injustiçado, desprezado.
Não tinha beleza e nem aparência. Nós olhamos nele e não vimos aparência, beleza nenhuma. Na Isaías 53. Mas ele realizava a obra de Deus com maior satisfação e alegria. Porque ele sabia que ele era filho. E ele sabia de quem ele era filho. Se eu ficar sabendo, pela orientação do Espírito Santo, que eu fui feito filho de Deus quando eu criei na minha morte em Cristo e fui ressuscitado como filho de Deus. Eu não era filho de Deus. Mas ele me atraiu no seu corpo. Jesus, que é o Filho de Deus, me atraiu no seu corpo quando eu não era filho de Deus. Mas quando ele me ressuscitou, e me ressuscitou com a natureza de Deus, co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo, Cristo, a natureza divina, habitando em nós. E por isso que nós somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus habita em mim e em você, se você creu. Amém? Glórias ao Senhor Jesus.